Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de otimização de processos industriais com a aula 12. E nessa aula nós continuaremos trabalhando com métodos não determinísticos de otimização e veremos o método anti-colony, tá? Ou também conhecido como o método de colônia de formigas. Hein? Bom, daremos continuidade então aos nossos métodos não determinísticos, lembrando que na aula anterior nós vimos então o método Simulated Annealing, tá, onde nós víamos lá uma distribuição de probabilidade em função da temperatura do algoritmo no nosso processo de busca de um ótimo global, e fizemos um exemplo daquele método. Na aula de hoje, vocês vão ver que também nós teremos uma função de probabilidade, de busca, parecida com a função de probabilidade que nós vimos lá no Simulated Annealing. Porém, o nosso processo, o nosso fenômeno da natureza em que se inspira o algoritmo hoje é outro, tá bem? Então, como aqui o nome diz, o método anti-colony, também conhecido como algoritmo ACO, tá, para abreviação de anti-colony, ele traz, então, a representação de um algoritmo de otimização baseado no comportamento de colônias de formigas, tá bem? E veremos, então, um exemplo de aplicação do algoritmo. Bem, então, esse algoritmo da colônia de formigas é uma metaheurística baseada em população, também, assim como lá o algoritmo da evolução diferencial, o algoritmo genético, que nós temos uma população de soluções iniciais candidatas à solução ótima de um problema, e também é inspirado, então, no comportamento forrageiro das formigas, tá? O que seria esse comportamento forrageiro? Seria o comportamento das formigas na busca de alimento, tá? Onde elas começam, a partir do formigueiro, a partir da casa das formigas, saírem em busca de alimentos, de comidas, e a partir dali, então, elas fazem todo um rastreamento de por onde elas podem procurar, e à medida que elas começam a traçar um certo caminho comum, porque algumas estão encontrando aquilo, o alimento para levar para casa, ou para distribuir no formigueiro com outras formigas, as formigas acabam depositando no chão um certo feromônio, também formando uma trilha de feromônios à medida que várias formigas vão passando pelo mesmo caminho. Tá? E por conta dessa trilha, desse chão, com uma alta concentração de feromônios que vai se formando, as outras formigas vão identificando e sentindo a presença desses feromônios, e a partir daí elas começam a seguir o mesmo caminho na busca de um alimento, na busca de algo que elas precisam encontrar e trazer para sobreviver. Então, vocês já devem ter percebido, vocês conhecem, que quando a gente olha a formiga ela buscando algo, uma comida, seja na geladeira, no armário, algo assim, que a gente deixou para fora, geralmente a gente acaba encontrando várias formigas lá, uma trilha de formigas, alinhadas uma atrás da outra, na busca daquele alimento, porque elas percebem que várias já passaram por aquele caminho e acabaram deixando, então, o feromônio como demarcação de um caminho com uma maior probabilidade das formigas passarem. Esse algoritmo foi primeiramente apresentado sistematicamente por Marco Dorigo, tá, um italiano, em sua tese de doutorado, em 1991, para problemas de otimização discretos, certo? Problemas, então, de otimização com variáveis discretas, com valores definidos em um certo intervalo de maneira não contínua. Tá? E ao passar do tempo até existem algumas adaptações para aplicação desse algoritmo em problemas contínuos, mas a versão original e mais clássica é utilizada para problemas com variáveis discretas. Então, esse algoritmo, como comentei, ele é baseado no comportamento cooperativo de colônia de formigas reais, que são capazes de encontrar o caminho mais curto de seu formigueiro até uma fonte de alimento. Tá? Porque ao passar do tempo, as formigas vão percebendo que o caminho mais curto é o caminho, então, que a maioria das formigas acabam seguindo, porque algumas já passaram por lá e já encontraram. Tá? Para a gente entender um pouquinho isso, vejamos aqui, então, uma colônia de formigas, que está partindo de um certo ponto em busca de um alimento, e elas começam, então, essa busca inicialmente de forma aleatória, tá? Caminhando para todos os lados, e à medida que algumas formigas detectam alimento e começam a consumir, ou várias começam a andar na mesma direção e voltar com esse alimento, elas começam a formar
a trilha de feromônio, tá? E com isso, várias outras formigas começam a seguir esse caminho em direção àquele alimento, que é uma analogia a um valor ótimo para a nossa função, tá certo? Então, né, as nossas soluções, elas começam a convergir seguindo a mesma direção em busca de um ponto ótimo, até que em um determinado instante, todas as formigas estão seguindo a mesma trilha em direção ao alimento e retornando, então, para o seu local de origem, né, para o formigueiro, para casa, né, para onde elas vivem. Então, o algoritmo, ele consiste em representar esse comportamento, tá? Trazendo elementos que vão representar, por exemplo, o feromônio, que vão representar o caminho, que vão representar as possibilidades e vão se atrelar às variáveis do problema, de maneira a encontrar um valor para essas variáveis que seja o caminho mais curto ou que seja um ótimo global, um valor de máximo, um valor de mínimo em um dado intervalo. Bem? Bom, para entender um pouquinho mais esse comportamento, essa analogia ficar um pouquinho mais clara para vocês, eu preparei, então trouxe aqui, né, um vídeo muito legal que eu achei na internet, que traz bem esse comportamento, tá? Um vídeo relativamente curto aqui, né, de 5 minutos. Eu vou passar para vocês assistirem, mas como a gente já fez uma vez, né, não fica legal o meu som para vocês, se eu der play aqui para vocês ouvirem. Tá? O vídeo é em inglês, mas vocês podem ativar a legenda, se vocês quiserem, tá? Mas, então eu vou passar o link para vocês, e daí vocês podem assistir com calma aí no computador de vocês, para a gente, então, daí dar continuidade, tá? Mas só para ficar mais claro o comportamento das formigas, né, em relação ao algoritmo, tá? Achei bem legal, acho que vocês vão entender bem a partir desse vídeo. Então, tá. O vídeo tem, acho que, 5 minutinhos, 5 e meio. Então, assistam, né? Eu vou dar aqui, então, até as 8h18 para vocês assistirem. E daí a gente dá continuidade aqui com a explicação do algoritmo e as aplicações, né? Alguns exemplos para a aula. Tá certo, pessoal? Então, deu para entender mais ou menos essa questão, o comportamento das formigas. Então, isso deu base, né, para o desenvolvimento desse algoritmo, tá certo? Se vocês, né, verificarem ali, né, verem com calma, até é um inglês bem travadinho, né, de quem gravou, então dá para entender certinho também como ele fala. Eles fizeram, então, um experimento, né, colocando as possibilidades de caminhos para as formigas percorrerem. Quando o caminho era igual, né, independente se fosse por cima ou por baixo, né, há uma probabilidade, né, igual de, em vários experimentos, as formigas pegarem qualquer um dos caminhos. Tá? E à medida que elas vão dando preferência a um, as outras vão, em algum momento, convergindo e chegando no consenso de que aquele é o melhor caminho. Mas quando você coloca um caminho mais longo, né, daí os experimentos mostram, né, tendem a mostrar que as formigas seguem o menor caminho, tá? Por quê? Porque no maior caminho, se ela vai chegar no mesmo lugar percorrendo o maior caminho, há um maior tempo, desde do momento que ela sai, chega e vai voltar, para que os feromônios que ela deixou se dissipem, né, se espalhem, evaporem, e dessa maneira o caminho vai enfraquecendo, e menos formigas vão pegando aquele caminho, e, consequentemente, o caminho mais curto, o feromônio tende a ficar impregnado, e a partir dali, então, as formigas começam a seguir o menor caminho, sempre por ali, certo? Então, essa é a estratégia que, né, quem desenvolveu, quem pensou no algoritmo, utiliza e pensa para resolver esse tipo de problema, tá certo? Então, é muito utilizado na otimização de problemas do tipo caixeiro viajante, tá? O problema de determinação do menor caminho, lá que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né, na aula do algoritmo Table Search, e também em problemas de cadeias de suprimentos, em problemas que envolvem variáveis discretas, né, a teoria dos grafos, né, os problemas, por exemplo, a otimização de redes de trocadores de calor, que nós já vimos na disciplina de engenharia de processos, né, ele trabalha na determinação do número mínimo de trocadores de calor, como o número de trocadores sendo uma variável discreta, e aí a teoria dos grafos permite você tentar otimizar uma rede, determinando o número ideal, utilizando um algoritmo de colônia de formigas. E também em problemas de cadeia de suprimentos. Também, por exemplo, existem pesquisas, né, eu tenho alguns alunos de C agora que trabalham desenvolvendo
a avaliação, né, das rotas de distribuição de biogás no Brasil a partir de resíduos da indústria de cana-de-açúcar, determinando quais os estados de maior produção e de maior demanda, para determinar o menor caminho e a melhor rota de exportação e produção desse biogás entre os estados do Brasil. Também tem um outro projeto também que eu iniciei agora, que nós estamos fazendo um levantamento das hidrelétricas no Brasil para a determinação da melhor distribuição do excedente de energia elétrica para a produção de hidrogênio por eletrólise também. Então, são pesquisas que mostram e tendem a indicar quais as melhores opções, as melhores, digamos, os melhores caminhos para se fazer uma certa distribuição no sentido de logística, né, no sentido de estratégia da indústria. Também, se vocês verem também, né, querendo ou não, o algoritmo do Google, o algoritmo do GPS do nosso celular também tende a utilizar desses algoritmos para nos dar o menor caminho, para passar para a gente a informação de quanto mais pessoas utilizaram aquele caminho, né, se você pesquisar uma rota que não está gravada no GPS, ele vai ter mais dificuldade para encontrar o menor caminho. Agora, se é uma rota que muita gente usa, é como se tivesse gravado na memória do GPS como uma alta concentração de feromônio, que várias pessoas utilizam aquele caminho. E ele acaba, então, te indicando e mostrando que aquele caminho tem sido muito utilizado e, preferencialmente, pode ser a rota mais curta. Bom? Bem, então vamos pensar aqui um pouquinho para o algoritmo, né, digamos que como isso poderia, né, funcionar, digamos assim. Então, o algoritmo, ele pensa em várias camadas, digamos assim, onde cada camada é uma tomada de decisão sobre um caminho a ser seguido, tá certo? Ou seja, uma opção para uma variável, tá? Então, cada camada representa uma variável do nosso vetor solução no algoritmo. x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Por exemplo, aqui seria um algoritmo, né, buscando a otimização em um problema com 6 variáveis, onde cada uma dessas 6 variáveis podem assumir 8 valores discretos, tá? Que seriam então x11 até x18, as 8 possibilidades para a variável x1. x2, de x21 até x28, as 8 possibilidades para a variável x2. Então pensem, né, aqui ainda é um certo trajeto, um caminho curto, mas que para um problema grande, né, com várias etapas, com muitos caminhos, muitas possibilidades, isso tende a um número enorme de possibilidades a serem avaliadas, né, como a gente já viu lá no problema do caixeiro viajante. E esse algoritmo, ele consegue, então, identificar os caminhos, né, mais curtos entre a diferença de certas variáveis que foram avaliadas numa iteração no algoritmo, por exemplo, e identificar aquelas combinações que nos levaram a um valor mínimo, né, um valor mais curto, por exemplo, na determinação de um caminho, certo? Então, o trajeto que a gente vai percorrendo na escolha das variáveis representa o caminho, né, da formiga partindo do valor inicial até um valor ótimo para uma função. Tá? E aí a gente tem uma função de probabilidade, a gente tem algumas outras variáveis a serem levadas em consideração que nós veremos aqui para o algoritmo. Bem, então, no início do processo de otimização, ou seja, na nossa iteração 1, todas as bordas ou raios, que seriam os caminhos que a gente tem à disposição, são inicializados com uma quantidade igual de feromônio, certo? Ou seja, todas as rotas que a gente pode tomar como caminho, logo que o algoritmo começa, tem uma quantidade fixada de feromônio. E aí isso vai ser um dos parâmetros que é definido pelo usuário, mas todos com a mesma quantidade. Logo na iteração 1, todas as formigas começam no nó inicial e terminam no nó final, selecionando aleatoriamente um nó em cada camada, ou seja, selecionando um valor para a variável no cálculo da função objetivo. E o processo de otimização é encerrado se um número máximo pré-especificado de iterações for alcançado ou nenhuma solução melhor for encontrada após um grande número de iterações. Tá? Então, esses são alguns dos critérios de paradas que nós podemos ter para esse algoritmo. Ou ainda, quando todas as formigas viajam ao longo do mesmo caminho por várias iterações. Tá certo? Então, vocês vão ver aqui que é comum no nosso método
cada uma das soluções candidatas à solução ótima que compõe a nossa população de valores iniciais é uma formiga. Bem? O vetor solução, denotado pelos nós no caminho com maior quantidade de feromônio ao final do processo de convergência, são considerados os componentes do vetor da solução ótima. Certo? Por exemplo, aqui no caminho, né, digamos que após várias iterações desse algoritmo, esse caminho for o caminho que apresenta a maior quantidade de feromônios, o nosso vetor solução vai ser composto como o parâmetro x12 para a variável x1, x23 para a variável x2, x31 para a variável x3, x45 para a variável x4, x56 para a variável x5 e x64 para a variável x6, certo? E assim por diante. E uma avaliação que a gente precisa fazer logo no início é, digamos que, qual a probabilidade de uma formiga pegar um dos nós, certo? No início, a probabilidade é a mesma dela pegar qualquer um dos nós, porque a quantidade de feromônios é igual em todos os caminhos. Porém, assim que o algoritmo começa a rodar, de acordo com os valores da função objetivo que nós obtemos em cada uma das iterações, a quantidade de feromônio de cada caminho muda. E daí a gente vai precisar fazer uma avaliação com a nossa função de probabilidade, né, de qual a probabilidade da formiga escolher aquele caminho novamente, ou escolher um em preferência ao outro, tá certo? E para a gente fazer isso, essa probabilidade é calculada como a razão entre o valor do feromônio naquela opção, na iteração atual, sobre a somatória da quantidade de feromônios de todos os caminhos daquela iteração, certo? Então, quanto mais aquele caminho já foi usado anteriormente, maior vai ser essa probabilidade nessa iteração, porque ele vai ter um valor maior. Quanto menos usado, né, ele vai ter um valor menor e provavelmente uma probabilidade menor de ser utilizado. Também. Então, essa função de probabilidade a gente vai utilizar, eu vou mostrar para vocês lá depois, né, no nosso exemplo, como a gente faz isso, para determinar, então, a probabilidade de se adotar um determinado valor para uma variável ou não. Então, alfa denota o grau de importância dos feromônios, aqui no nosso problema, e é um parâmetro também definido pelo usuário no algoritmo, e N indica o conjunto de nós vizinhos da formiga, K quando localizada no nó I, certo? Então, se a formiga ela for pegar um certo valor para a variável, ela tem que pertencer àquele nó, àquele intervalo de valores em que ela está buscando um valor para avaliar a função objetiva. A vizinhança do nó I contém todos os nós diretamente conectados ao nó I, exceto o nó predecessor, ou seja, o último nó visitado antes de I. Tá bem? E assim, então, a gente garante que a partir daqui ele pode pegar um caminho que esteja interligado ou correlacionado somente àquele valor da posição atual no nó I para aquela formiga. Pois isso evita que a formiga retorne ao mesmo nó visitado imediatamente antes do nó I. Uma formiga viaja de nó em nó até chegar ao nó de destino, tá certo? Ou seja, ao alimento, né, na busca pelo comportamento das formigas. Bom, porém, antes de retornar ao nó inicial, ou seja, antes da gente começar uma nova iteração, a késima formiga, né, ou seja, todas as formigas, vão deixar depositado naquele valor que ela utilizou uma certa quantidade de feromônio equivalente aqui a um delta tal. Tá? Então, se tal e J é a quantidade de feromônio daquela trilha, na iteração posterior, aquela possibilidade vai ter uma quantidade de feromônios igual a quanto ela tinha anteriormente, mais quanto ela ganhou caso alguma formiga tenha visitado esse valor para essa variável. Então, o valor do feromônio no arco IJ percorrido é sempre atualizado em cada iteração, como, né, o valor para a iteração seguinte sendo o valor da iteração anterior, mais a quantidade que foi depositada por um certo número de formigas na iteração anterior. Por causa do aumento do feromônio naquela variável, a probabilidade deste arco ser selecionado pelas próximas formigas vai acabar aumentando, porque na próxima iteração, na hora de avaliar a probabilidade vai resultar em um valor maior. Bom,
Quando uma formiga se move para o próximo nó, o feromônio evapora de todos os arcos, né, de todas as possibilidades, de acordo com a seguinte relação. Então, se um nó não foi utilizado, então ele vai, ao invés de ganhar feromônio como tendo aquele incremento de delta tal que eu mostrei ali atrás, ele vai ter um decréscimo na quantidade de feromônios, tá certo? A gente diz então que uma parcela de feromônio evapora dessa probabilidade. Então, o feromônio na próxima iteração vai ser 1 menos aí o fator de evaporação, tá certo? Que é denotado por P, também um parâmetro do usuário no algoritmo, vezes a quantidade de feromônios na iteração anterior. Bem? Então, P é um parâmetro estipulado pelo usuário no algoritmo, e A, aqui que é onde está contido, né, esses feromônios, denota os segmentos percorridos pela formiga K em seu caminho de casa ao destino. Com isso, a diminuição da intensidade do feromônio acaba favorecendo a exploração de diferentes caminhos durante o processo de busca. Bem, então, inicialmente as probabilidades são iguais. Com o passar do tempo, os que são mais utilizados e que apresentaram melhores valores para a função objetivo vão ganhando maior probabilidade, e os que foram menos utilizados vão perdendo. Porém, eles ainda têm uma certa probabilidade, né, não eliminando totalmente a chance daquele caminho ser explorado novamente. Porém, esse processo acaba eliminando as escolhas erradas feitas na seleção do caminho e ajuda a limitar o valor máximo atingido pelas trilhas de feromônios. Bem, então, uma iteração é um ciclo completo que envolve o movimento da formiga, tá certo? Ou seja, a avaliação da função objetivo na variável que a formiga escolheu por conta da probabilidade, a evaporação do feromônio, caso as variáveis não tenham sido escolhidas, e o depósito do feromônio, caso aquela variável tenha sido escolhida, certo? Então, dentro de cada iteração, a gente sempre vai estar atualizando esses parâmetros. Bom, após todas as formigas retornarem ao nó de origem, certo? Se a gente começar uma nova iteração, a informação do feromônio é atualizada de acordo com a seguinte relação. Então, aqui é a relação, digamos que colocada de forma geral, onde o feromônio que não foi escolhido vai sofrer, né, uma evaporação, e o que foi escolhido, né, do caminho que foi escolhido, vai sofrer um incremento. Bem? E essa diferença, então, de 1 menos ρ é a taxa de evaporação, também conhecida como fator de decaimento do feromônio. Tá? E o delta tal é a quantidade depositada pela formiga K. Então, o objetivo da atualização desses feromônios é aumentar o valor do feromônio associado a caminhos bons ou promissores, né? Ou seja, escolhas de valores para variável que levam a bons resultados para uma função objetivo. Bem, o feromônio depositado no arco IJ, né, na possibilidade IJ, arco aqui a gente se define ao caminho, se define a escolha de uma variável em um problema discreto, por exemplo, mas da literatura, né, por ser utilizado muito para caminho, eles tratam como arco, é considerado como uma razão entre Q e L, onde Q é uma constante definida pelo usuário, mais um parâmetro, como vocês já estão acostumados a ver, né, que métodos estocásticos exigem isso no método, e L é o comprimento do caminho percorrido pela késima formiga, no caso da viagem de um local a outro, em um problema do caixeiro viajante, por exemplo. Certo? Então, em problemas de determinação de caminhos, é dessa forma que a gente calcula o delta tal para verificar, né, calcular o incremento de feromônios da iteração posterior. Porém, quando nós não trabalhamos com problemas de caminho, e sim com problemas de variáveis discretas, nós utilizamos essa expressão aqui abaixo, tá certo? Então, o nosso delta tal é calculado dessa forma, como uma razão entre o melhor valor da função objetivo da iteração sobre o menor valor, o pior valor da função objetivo naquela iteração, vezes um parâmetro zeta, que também vai ser utilizado, só que aqui não é escolhido de qualquer forma, esse parâmetro ele é escolhido de forma a manter um fator de escala entre a razão das funções objetivo avaliadas, bem? E zero caso aquele caminho não tenha sido escolhido. Então, né, como eu comentei ali, no cálculo da quantidade de feromônio ser depositado,
O F pior é o pior valor e F melhor é o melhor valor da função objetiva entre os caminhos percorridos pelas N formigas. E zeta é um parâmetro usado para controlar a escala de atualização global do feromônio, certo? Ou seja, para a gente também não fugir muito do valor da função objetiva. Quanto maior o valor de zeta, mais feromônio é depositado no melhor caminho global e melhor a capacidade de exploração, né? Porque justamente, né, o quanto a gente multiplicar zeta por essa razão na função objetivo, maior vai ser o nosso delta tal e mais feromônio vai estar sendo depositado. Então, digamos que esse é um parâmetro de ajuste do algoritmo que tem que ser bem pensado. Se for muito alto, você corre o risco de atingir uma convergência rápida com resultado ruim. Se for muito baixo, você pode correr o risco de demorar muito para convergir para um resultado, porém, mesmo que seja um resultado melhor. Então, esse sempre é um trade-off que a gente acaba sempre encontrando também nos algoritmos estocásticos que vocês já estão acostumados. Então, o objetivo dessa expressão é fornecer uma maior quantidade de feromônio aos passeios, às soluções com melhores valores da função objetivo. Bem, e a gente vai ver isso na implementação do algoritmo em um exemplo, né, mais ao final aqui. Mas primeiro, então, vamos ver aqui agora os passos do algoritmo, e depois da gente entender e ver os passos do algoritmo, a gente vai ver os passos aplicados a um problema de minimização, tá bem? Então, o procedimento passo a passo do algoritmo ACO, né, vai estar descrito aqui em 4 passos principais, bem resumidos aqui da seguinte forma. No passo 1, nós estipulamos o número adequado de formigas na colônia, ou seja, o número de vetores solução que estaremos avaliando na iteração, ou seja, o tamanho da população de formigas. Assuma um conjunto de valores discretos permitidos para cada uma das N variáveis do problema, certo? Então, se é um problema discreto, a gente já tem ali um conjunto de possibilidades que cada variável pode assumir. E a gente tem, então, estabelecer o intervalo e qual, digamos que é o passo, qual que é a diferença entre os valores no intervalo para que as variáveis possam assumir esses valores. Então, a gente acaba denotando como, né, xi1, xi2, né, x para a variável i, com a numeração 1, com a numeração 2, formando o conjunto de possibilidades possíveis, né, de 1 até p. Assuma quantidades iguais de feromônio em todos os arcos, né, em todos os caminhos ou em todos os valores discretos da variável, né, do gráfico de múltiplas camadas mostrado anteriormente, por exemplo. Né? Então, como eu comentei já, na primeira iteração, todos os caminhos, né, todas as variáveis discretas têm a mesma quantidade de feromônio depositadas e a gente estabelece essa quantidade. E a gente vai ver como lá no exemplo. E o sobrescrito, né, sobre aqui o delta tal, indica o número da iteração. Então, na primeira iteração, nós definimos, então, L, né, como o número da iteração, igual a 1. Tá? Não vou usar I, como a gente está acostumado, porque I está, né, sendo utilizado aqui como o número da variável do parâmetro no tal. Tá bom? Bom, segundo passo. Calcule a probabilidade, PJ, de selecionar o arco ou o valor discreto xi da seguinte forma. Então, aquela equação que a gente viu lá atrás. O número de feromônios daquela possibilidade sobre o somatório de todas as possibilidades. Então, na primeira iteração, a probabilidade é a mesma, porque todos têm o mesmo valor e a gente divide pela soma de todos. E aqui assumimos alfa igual a 1, normalmente utilizado nesse método, a não ser que sejam problemas com uma especificação, uma ordem de grandeza maior, e acabe, então, tendo que ser avaliado para outros valores também. Mas, normalmente, a maioria dos usuários acabam assumindo aqui alfa igual a 1. Alfa é o valor que a gente coloca ali como expoente de tal e j nessa equação. Bom, B, na segunda etapa do passo 2. O caminho específico, né, ou o valor discreto escolhido pela késima formiga, pode ser determinado usando números aleatórios gerados no intervalo 0 a 1. Então, aqui entra o critério de aleatoriedade do nosso algoritmo. Então, aqui a gente vai gerar uma variável no intervalo de 0 a 1,
E aí, com isso, né, encontramos os intervalos de probabilidade cumulativos associados aos diferentes caminhos, com base nas probabilidades fornecidas pela equação do item A, certo? Então, a partir do valor da probabilidade que cada variável recebeu, a gente vai, então, traçar uma curva cumulativa onde algumas variáveis vão ocupar um espaço maior dessa curva associado a uma maior probabilidade. Também vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente realmente fizer o cálculo lá na frente. O caminho específico escolhido pela formiga K será determinado usando o processo de seleção da roda da roleta na etapa 3A. Então, aqui no passo 3, etapa A, digamos que é literalmente, né, fazer uma escolha aleatória, né, que faz essa analogia a girar uma roleta, e daí, de acordo com o valor aleatório que a roleta indicar, que vai ser denotado aqui como R1, R2 ou Rn, no intervalo 0 a 1, para cada formiga, a gente vai determinar o caminho escolhido, né, ou o valor discreto por essa formiga K para a variável I. É como aquele para qual a faixa de probabilidade cumulativa vai estar incluindo esse valor aleatório que nós geramos, né, a partir então dessa espécie de roleta para o algoritmo. Tá? Parece complicado, parece muita coisa, mas vocês vão ver que não é. Tá bem? Repita a etapa 3 para todas as variáveis do problema. Tá? Então, para cada variável vai receber um valor de R. E dependendo do valor de R que cada variável, cada formiga recebeu, a gente vai então escolher um caminho que corresponde ao valor cumulativo para aquele valor de R. Bem? C. Avalie os valores da função objetivo correspondentes aos caminhos completos, né? Ou seja, aos valores do vetor solução ou os valores das variáveis escolhidos para todas as variáveis de projeto, né? Para todas as variáveis do problema por cada uma das formigas. Então, aqui é o momento de calcular a função objetivo. De acordo com cada variável que cada formiga em cada vetor solução escolheu, a gente avalia a função objetivo. E em cima disso, determinamos qual foi o pior caminho, ou seja, qual foi o pior valor da função objetivo obtido. No problema de minimização, corresponde ao valor de máximo, tá? E qual foi o melhor caminho, que no problema de minimização corresponde ao menor valor da função objetivo avaliado para esse vetor x, né, por todas as formigas. E por fim, quarto passo. Tá? Então, aqui a gente verifica a convergência do processo. Tá? Então, aqui a gente verifica se é atingido o critério, se não, nós retornaremos o processo iterativo fazendo a variação dos feromônios e iniciando o passo 2 novamente. Bem, presume-se que o processo tenha convergido se todas as N formigas seguirem o mesmo melhor caminho, tá? Ou seja, tiverem aí o mesmo valor para todas as variáveis que compõem o vetor solução. Se a convergência não for alcançada, suponha que todas as formigas voltem para casa e comecem novamente a busca de alimento, ou seja, a gente faz uma nova iteração. Defina um novo número da iteração, como L igual a L mais 1, e atualize os feromônios em arcos diferentes ou valores discretos, como o tal da próxima iteração L será o tal da iteração anterior, né, a old, mais o delta tal, certo? Onde, né, como comentei aqui, o tal anterior é a quantidade de feromônio da iteração anterior, restante após a evaporação, tá? Caso ele não tenha sido escolhido, que é considerada como 1 menos o fator de decaimento do feromônio vezes o tal da iteração anterior. Bem? E para aquelas que obtiveram bons resultados, elas vão ter um incremento associado ao que nós vimos lá anteriormente. Bem? Então, a taxa de evaporação, que é a taxa de decaimento do feromônio, normalmente é um valor assumido na faixa de 0,5 a 0,8, e o feromônio depositado, quando o caminho ele recebe, por ter apresentado uma boa solução, é calculado pela equação do melhor caminho, que nós vimos aqui atrás, certo? Por essa equação D. Deixa eu ver.
essa equação aqui. Tá? Então, vai ser o zeta vezes a razão entre o melhor e o pior valor. Bom, vamos lá então. Vamos aqui resolver um problema de otimização, tá? Um problema simples, mas é para a gente compreender e entender o funcionamento do algoritmo, tá bem? Bom, encontre o mínimo da seguinte função no intervalo 0 a 3. Tá? Então, também um intervalo aqui pequeno para a gente não demorar muito com a convergência. Então, porque a gente colocar aqui de 0 a 100, ou um intervalo muito grande, também a gente demandaria muitas iterações. Mas aqui é título só para a gente compreender o funcionamento do algoritmo. Vamos utilizar um intervalo aqui mais restrito e uma função simples do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 2x igual a menos 11. Tá? X ao quadrado menos 2x menos 11. Bem, então aqui na aula eu coloquei, né, a descrição do algoritmo para a primeira iteração. Mas, né, por conta aqui do nosso tempo hoje, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer direto no Excel isso daqui. E daí, se vocês quiserem verificar posteriormente, né, como a gente faz, né, apesar de que vai ficar gravado, vocês vão ver também, a gente então vocês podem acompanhar e ler por lá como a gente fez aqui essa primeira iteração. Mas a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar uma e as demais também. Então abram a planilha aí no computador de vocês e vamos fazer aqui a primeira iteração, certo? Onde vocês devem estar tudo vazio aqui por enquanto. E vamos lá. Estão abertos aí? Estão com o arquivo aberto? Certo? Então tá, então vamos lá. Primeiro, nós vamos aqui preencher os campos das possibilidades, tá? Depois a gente vai vir aqui para o campo de avaliação da função objetivo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós selecionamos aqui 4 formigas para rodar o nosso algoritmo, que eu chamei aqui então de N1, N2, N3 e N4. Então, a primeira coisa vai ser a gente determinar qual valor, né, qual vetor solução cada formiga vai receber. Como é uma variável só, então daí cada vetor solução é composto de uma única variável. Mas se fossem, por exemplo, 2, 3 variáveis, cada formiga ia ter um vetor solução. Tá? Mas no nosso caso aqui, cada formiga representa apenas, né, um vetor solução de uma variável. O nosso intervalo é de 0 a 3. E aí eu especifiquei, vamos delimitar aqui, e aí eu coloquei um passo de 0,5, mas se vocês quisessem, poderiam, né, colocar um passo diferente para isso. Tá? Se quisessem uma resposta mais precisa, por exemplo. Mas a título aqui da gente entender o algoritmo, podem utilizar o mesmo passo de 0 a 3, então do intervalo 0 a 3 com passo de 0,5. Então essas são as possibilidades da variável x que cada formiga pode assumir na sua variável. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Bom? Então essas são as nossas possibilidades. Podem utilizar as mesmas possibilidades aqui que eu fiz. Inicialmente, cada possibilidade vai ter uma quantidade de feromônio associada, ou seja, a possibilidade de cada formiga escolher cada um desses valores como o seu valor na avaliação da função objetivo é o mesmo. E aí eu assumi aqui, então escolhi um valor depositado em cada uma das possibilidades de 1. Tá? Então o feromônio que cada quantidade de feromônios que cada possibilidade tem é um feromônio. Bom? Daí nós calculamos a probabilidade de cada formiga escolher uma dessas variáveis, uma dessas possibilidades para o seu valor de variável. E isso nós calculamos com aquela expressão de tal e j sobre somatório de tal e j, tá certo? Ou seja, né, o valor do feromônio para aquela variável sobre a soma de todos os feromônios, né, ou seja, 1 sobre 7. E daí eu fiz aqui no Excel, linkando, né, travando aqui as células da soma e arrastando para a gente chegar aqui na expressão final também, como 1 sobre a soma de todos os feromônios. E como a quantidade é a mesma, todos têm a mesma probabilidade. Veja. Em seguida, nós calculamos a probabilidade cumulativa das variáveis. Né? Como que a gente faz? É uma curva cumulativa convencional. Certo? Para a primeira variável, né, de 0 até a sua probabilidade. Para a segunda variável,
né, o valor de sua probabilidade mais somado à probabilidade anterior. Para a terceira variável, o seu valor de probabilidade somado à probabilidade acumulada até a variável anterior. Para a quarta variável, o valor de sua probabilidade somada até a probabilidade cumulativa da variável anterior, e assim por diante até 1, certo? Porque se nós dividimos aqui pela soma total, isso representa frações das probabilidades, e a soma das frações tem que ser igual a 1. E vejam que o intervalo, né, o delta, entre cada uma é o mesmo e equivale à probabilidade, na iteração 1. Aí, o feromônio 2 ainda não, tá? Não preenchemos ele ainda, vamos preencher ele no final, depois de avaliar a nossa função objetivo e das formigas escolherem um caminho, digamos assim, das formigas escolherem um valor de variável. Então, para isso, nós usamos aqui a roleta aleatória. Bem, então, aquele conceito da roleta aleatória consiste em gerar um valor de 0 a 1. Um para cada formiga. E daí, por exemplo, R1 para a formiga 1, R2 para a formiga 2, R3 para a formiga 3 e R4 para a formiga 4. Então, nós daí usamos a função aleatório entre. Então, pode usar igual aleatório. Não, aqui é igual aleatório só. Aleatório entre não, porque aleatório entre vai gerar só 0 ou 1. Tá? É a função aleatório. Tá? Aí coloca, abre e fecha parênteses no final. E aí ele gera o valor. Então, geramos aqui 4 valores, certo? Gerem aí os de vocês. Eu gerei aqui esses 4 valores. E aí, cada formiga vai receber a variável correspondente ao valor na curva cumulativa, tá certo? Por exemplo, 0,31 é um valor aqui entre 0,28 e 0,42. Então, como a nossa contagem começa de baixo, por exemplo, a variável, né, o x11 vai ser escolhido se o R1 der entre 0 e 0,14. O x12 vai ser escolhido se o R der entre 0,14 e 0,28. O x13 vai ser escolhido se o R der entre 0,28 e 0,42, e assim por diante. Como deu 0,31, eu vou escolher aqui o valor, então, de x13, que é o valor entre 0,28 e 0,42. Então, como 0,31 está nesse intervalo, eu escolho o x13. O R2, a formiga 2, deu 0,87. 0,87 está entre 0,85 e 1. Então, eu vou escolher o valor de x17. Tá? Sempre o da variável embaixo do intervalo, tá? Porque o primeiro fica implícito, que é em relação a 0. Para o R3, 0,47. 0,47 está entre 0,42 e 0,57. Então, eu vou escolher x14, 1,5. Vejam. E para a formiga 4, o meu R4 deu 0,619, que está entre 0,57 e 0,71. Então, eu vou utilizar para N4 x15, que equivale a 2. Bem, e assim, então, eu determinei o caminho, determinei o valor da variável discreta assumido por cada formiga nessa iteração. Agora, avaliamos a função objetivo para cada uma das formigas, certo? Então, valor de x elevado ao quadrado menos 2 vezes x menos 11. Isso para cada uma das variáveis. Hein? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Professor, Diga. se por acaso der no mesmo intervalo, eu posso usar o mesmo Pode usar o número? mesmo. Sim, pode usar o mesmo, sem problema. Quer dizer que daí 2 formigas escolheram aquele caminho e por conta disso, na próxima iteração, aquele caminho vai ter mais feromônios do que ele tinha inicialmente. A função, Tiffany, a função é x ao quadrado menos 2x menos 11. Sim? Então tá, vamos lá.
Em seguida, vamos avaliar e determinar quem é o nosso X melhor, quem é a nossa F melhor e a nossa F pior, certo? Ou seja, quem teve o menor valor, que é menos 12, é o nosso F melhor, porque é um problema de minimização. Quem teve o maior valor, que é o menos 8, é o F pior, porque ele teve o maior valor aqui entre os valores da função objetivo que a gente recebeu, tá? E aí eu coloquei aqui o X melhor e o X pior só para a gente saber quais são os valores associados ao F melhor e ao F pior, mas a gente não vai acabar não usando eles para o cálculo posterior. Em seguida, adotamos um Professor, valor, diga. no caso, o meu aqui deu 3 Fs iguais. Certo. Daí, como é que eu escolho daí o X? Porque não Mas são os mesmos valores. não são os mesmos valores de X? Não. O meu aconteceu a mesma coisa também, até perguntar. Tá. Um 0,5 e o outro 1,5 dá menos 11,75. Tá. Então, daí, ambos vão ser... E nesse caso, eles foram o melhor ou foram o pior? Eles foram o melhor. O No meu melhor? caso. Uhum. Tá. Mas então, ambos vão receber... o que vai mudar é que ambos vão receber o incremento de feromônio, tá? No meu caso aqui, que só deu só um vai receber o incremento de feromônio. No caso de vocês, ambas as escolhas vão receber. Tá bem? Tá bem. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Então tá, calculado o F melhor e o F pior, pode colocar só o valor da função objetivo, porque é só ele, né, que importa pra gente, né? O valor do X, eu coloquei aqui, mas como eu comentei, a gente vai acabar não usando, tá? Mas daí, na hora de calcular o incremento de feromônio, você pode colocar nos dois. Daí, vamos assumir um valor para zeta. Como o nosso F melhor sobre o nosso F pior aqui está numa ordem de grandeza, né, decimal, digamos aqui de 1 para 2, nós poderíamos escolher qualquer valor no intervalo aqui de 1 até 10, ou qualquer valor também aqui que esteja associado à ordem de grandeza do valor dos feromônios, tá certo? Que está aqui na escala de grandeza de 1 a 10 também, né, digamos que na ordem de grandeza decimal. E aí, para o nosso problema aqui, eu escolhi 2. Vocês poderiam escolher 3, 1, 1,5, algum valor distinto, ou podem escolher 2 também. Digamos que esse é um parâmetro também definido pelo usuário, mas que ele tem que estar associado à ordem de grandeza que a gente obtém quando a gente divide o F melhor pelo F pior, preferencialmente, e também associado à mesma ordem de grandeza do feromônio. Por exemplo, não poderia colocar 15, 20, 100, isso daí poderia prejudicar o algoritmo, tá? Nem 0,02, né, 0,03 também acabaria prejudicando. Aquela história que eu comentei, um valor muito alto vai dar uma convergência rápida para uma solução ruim, e um valor muito baixo vai dar um tempo muito lento para uma solução boa, tá? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Aí vamos calcular o incremento de feromônio. O incremento de feromônio é zeta vezes o F melhor sobre o F pior. Então, 2 vezes menos 12 sobre menos 8 aqui no meu caso. E aqui embaixo o fator de evaporação, né, que a gente tem que definir, né, e recomenda-se lá pela literatura de 0,5 a 0,8, eu assumi aqui então 0,5. Hein? Senhor, pode voltar na função somatória rapidinho para ver? Essa aqui é o zeta vezes o F melhor sobre o F pior. Beleza? E agora, nós vamos então calcular a nova quantidade de feromônios de cada uma das nossas variáveis. E é aqui que vai mudar, ó, em relação a quem aconteceu aquilo que vocês comentaram ali, né? A Pamela e a Tiffany. As variáveis que deram o melhor valor de função objetivo vão receber o incremento de feromônio, tá? No caso, por exemplo, 0,5 e 1,5.
ambas as variáveis, ambas as linhas dessas variáveis vão ter o novo feromônio como o valor anterior mais o incremento. Tá? No meu caso aqui, o incremento era 3, e eu só tive uma variável que teve esse valor. Então, por isso, né, eu só incrementei nessa variável. Se você teve mais de uma variável que deu o melhor valor, ambas vão receber o incremento. Tá? Essa vai ser a diferença. E as que não obtiveram o melhor valor, todas as outras vão sofrer a evaporação do feromônio. Então, no meu caso aqui, todas com exceção do X13, que teve o melhor valor, vão ter o novo feromônio como o anterior vezes 1 menos o fator de evaporação, certo? Ou seja, que 1 menos 0,5 vezes a quantidade de feromônio anterior. Enquanto quem teve um bom resultado, a quantidade anterior mais o incremento. Certo? Deu para entender? Professor, no caso, assim, do meu e da Pamela, que teve mais de um resultado, aqui na parte da função somatória, eu não somo 2 vezes, então, a função. Não, aqui ainda não. Não, entendi. 2 vezes vai ser outro caso, que eu vou mostrar aqui na próxima iteração. Na próxima iteração vai acontecer, mas no caso de vocês, soma uma vez só, mas em ambos, né, e não em um só. Tá, entendi. E como que eu faço para as que não mudam? As que não mudam, a gente vão sofrer evaporação. Então, vai ser 1 menos o fator de evaporação vezes a quantidade de feromônio anterior. Ah, tá. Obrigada. Bom, Professor, desculpa, eu perdi um pouco. O fator de evaporação é fixo? A gente definiu? fixo. Geralmente entre 0,5 e 0,8. E daí eu defini aqui 0,5. Quanto menor, digamos que daí é o limite inferior aqui da nossa recomendação que eu adotei, menos decai a quantidade de feromônio. Quanto maior, né, mais decai, porque a gente multiplica por 1 menos essa fração. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, vamos para a próxima iteração, tá certo? L igual a 2 agora, então. E aqui, as possibilidades são as mesmas, de 0 a 3, porém, o que muda agora vai ser o feromônio, na iteração 2, tá? Então, não vai ser igual mais, vai ser o valor que a gente obteve aqui calculando ele no final da iteração 1. Então, vão ser exatamente esses mesmos valores que a gente obteve no final da iteração 1, que vão ser os valores a serem utilizados na iteração 2. E daí, ó, vejam que a probabilidade vai mudar e a curva cumulativa vai mudar também, aumentando o intervalo de preferência por aquelas que receberam um feromônio, tá certo? Então, vocês vão ver que o espaço dele na cumulativa de 0 a 1 é maior, então a chance de cair um valor aqui na roleta para assumir o valor da variável naquela probabilidade, naquela variável, acaba sendo maior também, certo? Então, vejam aqui que as variáveis são as mesmas, a gente copiou a quantidade de feromônios que obteve ali, calcula a probabilidade como 1 sobre a soma, e esse somatório tem que ser igual a 1, tá? Não esqueçam de travar a célula aqui do somatório embaixo para arrastar. E aí, novamente, calculamos a probabilidade cumulativa que vai mudar. Então, agora, cada variável tem uma probabilidade maior ou menor de ser utilizada, de ser, né, da formiga receber esse valor por conta da roleta. Então, a cumulativa, o valor inicial, e sempre somando, né, o valor da próxima probabilidade até atingir 1, certo?
sempre o anterior, né, acumulado anterior, mais a probabilidade atual. E aí vamos lá para a roleta. Né? Deixem aqui o feromônio 3, a gente só vai calcular no final dessa iteração. Então agora, né, rodamos aqui a roleta, geramos valores aleatórios entre 0 e 1, e de acordo com o intervalo, a faixa do intervalo em que eles caírem, nós assumimos os valores das variáveis correspondentes para as formigas. Por exemplo, 0,3668 está aqui entre x12 e x13. Então eu vou usar x13. O R2, 0,8577, está entre 0,8571 e 0,9285. Então eu vou usar aqui x16. Tá? Eu acho que eu esqueci de atualizar os números aqui, ó, das variáveis dentro da função. Atualizem aí o de vocês, porque eu esqueci de mudar isso, ficou com o valor da minha. Tá? Na minha formiga 3, a probabilidade deu 0,0776, que está entre 0,0714 e 0,14. Então, vou usar x12. Aqui é x12. Não. Esse aqui está x13 mesmo, né? Não, x12. 77, aqui é o x12. Então, aqui é 0,5. Mas aqui no meu caso acabou não fazendo diferença. E no R4, 0,5791 está entre x12 e entre x13. Então vejam que x13, que deu o maior valor anteriormente, acabou repetindo porque ele aumentou o seu intervalo de probabilidade. Qualquer valor entre 0,14 e 0,71 sempre vai dar x13, certo? E, portanto, né, ele apareceu duas vezes aqui, certo? E, novamente, eu avalio aqui o meu F melhor e meu F pior. Sir, Diga. Quando é melhor, você soma o fator de evaporação, não é? Aqui na hora de calcular o feromônio no final, né? É. Sim. E aí, no tal 2 aí, você copiou do resultado do anterior. Usei o mesmo. A gente usa sempre o mesmo tal. Mas deveria ser 1,5 então, em vez de 4 ali? Aonde? No x13? Deixa eu ver aqui. No x13. Ah, tá. Não deveria ser... Não, no primeiro feromônio ali. Não deveria ser 1,5 e não 4? Que tá 4. Deixa eu ver aqui. 1,5. Qual célula? Fala pra mim. E 6. E 6. Porque você tinha somado 1 mais 0,5? Não, eu somei 1 mais o delta tal. Que eu calculei aqui. Tá. Que é o quanto é depositado. Entendi. Porque ele foi a melhor opção, né? O melhor candidato. A melhor opção, então, você soma o delta tal nele. Isso. E a pior você multiplica pela... A pior não. Todas as outras, que não a melhor, você multiplica pelo fator de evaporação. Ok. Daí, assim, um detalhe. Aqui eu tive o F melhor, tive o F pior, tive o tal. Aí calculei o incremento, né? O delta tal. Aí aqui sim, ó, vejam, como dois caminhos, né, duas formigas seguiram o mesmo caminho, então esse caminho recebe o dobro de feromônio. Tá? Então é o caso que eu acho que aconteceu com vocês anteriormente. Então estava certo, eu acho que eu falei que não, mas né, corrijam aí, por favor, é isso mesmo. Se vocês tiveram duas soluções que foram as melhores, você multiplica por 2, digamos, porque aquele caminho, aquela possibilidade recebe o dobro de feromônio. Bem, que foi o caso daí que aconteceu comigo aqui. Mesmo sendo X diferentes?
Porque, tipo, as Ah, funções não, eram... não, não, esquece, não, tava certo sim, é que eu acabei me reconfundindo aqui, mas é assim, se é o mesmo x, recebe o dobro, e se Ah, é x diferentes, ambos os x recebem o delta tal, tá? Então é isso mesmo, é o critério que eu tinha pensado, é que daí agora que eu vi aqui, eu achei que era isso que tinha acontecido com vocês, mas não, foi Professor, x, no meu diga. caso, na primeira, eu tive três, dois com 1,5 e um com 0,5. Daí, Ah, então, eu vou então, ter dois isso, x não, iguais. sim, no seu caso, daí você multiplicaria por 3 o delta tal. E aí todo mundo recebe, tanto o 0,5 quanto os dois 1,5. Ah, não, daí é diferente. Daí o 1,5 recebe duas vezes, porque ele foi escolhido em duas vezes, e o 0,5 só recebe uma. Sir, Ah, entendi. eu fiz aqui, só que, tipo, todos os meus valores ficaram no mesmo intervalo. Aí, tipo, o x pior e o x melhor é o mesmo? Aí, o que que eu faço? Como assim? Todos os seus valores aqui são iguais? Sim, Então todos os seus x são iguais. sim. Então todas as suas formigas já estão percorrendo o mesmo caminho. Então você já atingiu a convergência no seu algoritmo. Tá, então acabou. Assim, pode ser que sim, é que aqui para o nosso problema, né, eu restringi um intervalo pequeno. Então, dependendo da aleatoriedade, você pode não chegar no ótimo, tá? Mas assim, se a gente discriminasse aqui os intervalos de 0,1 em 0,1, se eu tivesse colocado mais formigas, né, tivesse aumentado, aí a chance de tender ao ótimo global é bem maior. Não, sim, mas Tá? aí nesse caso eu Nesse não caso, tenho mais o acabou. que fazer, né? Não, daí vocês vão ter que parar. Ah, tá. No caso, o ótimo global aqui, para dentre as nossas possibilidades, é o x13, tá? Que leva a uma função objetivo de -12, se eu não me engano, aqui ou é o ótimo mesmo, ou é bem próximo ali ao ótimo nesse intervalo. Foi para qual o meu convergiu. Então, tá tudo certo. Então, digamos que a aleatoriedade respondeu ao seu favor nesse caso, né? Como a gente espera por conta do algoritmo. E aí calculamos os feromônios dessa iteração. Para os valores que tiveram melhor resultado, para a variável associada ao F melhor, somamos o delta tal. E para todas as outras, multiplicamos por 1 menos o fator de evaporação. E vejam que tende a sempre diminuir as variáveis ruins e a variável boa sempre a aumentar. Tá? E daí, essa quantidade de feromônios que a gente obtém aqui é o quanto eu vou utilizar para a minha próxima iteração, que é a iteração 3. E vejam que aqui, pela probabilidade de escolher o x13 ser tão alta, 85%, vejam, acabou que todas as formigas caíram, né, aqui na roleta no valor de x13, né, ou seja, no valor da solução ótima para a função objetiva. Então, assim, acredito eu que, né, mais de 90% das pessoas, né, que rodarem o algoritmo, nesse nosso caso aqui, vão acabar chegando no ótimo dentre as possibilidades, a não ser que por um azar das aleatoriedades aqui, você acaba convergindo para uma solução pior. Porém, como eu comentei, se a gente aumentasse esse intervalo e aumentasse o número de formigas, com certeza a chance de todo mundo chegar no mesmo resultado é a mesma. O meu bateu o mesmo resultado, em 3 iterações também. Sim, sim. O meu bateu em 3 também, mas eu deixei até 5. Pode ser que o de alguns demorem um pouquinho mais, mas por ser um número restrito aqui de possibilidades e um número restrito de formigas, então a chance é de que a convergência ocorra logo, né? Então foi o caso aqui, então, quando todas as formigas escolheram o mesmo valor. Hein? O meu Deus, aqui foi para 11,75 o F, menos 11,75. Sim, digamos assim, foi, digamos, se a gente tivesse estabelecido num método determinístico uma convergência com um erro de 0,05, né, seria o valor que você encontraria também, entre -12 e menos 11,75. O algoritmo já pararia de fazer a convergência, mesmo num algoritmo determinístico. Vamos lá, alguém mais chegou
no menos 12 ou no menos 11,25, né? Os demais me falem aí, por favor, só por curiosidade, para a gente saber quem chegou em cada resultado. Né? Acho que a Tiffany chegou no 11,75, o Henry e o Vitor chegaram no menos 12, os demais chegaram em qual? Então, menos 12 também. Então, vejam, né, Tiffany, acho que só você foi, né, a sorteada, né, azarada, não cair no ótimo global das nossas possibilidades. Bem? Bom, pessoal, então, né, esse era o nosso método, né, da aula de hoje, né, para a gente entender aqui o funcionamento. Então, como atividade da aula, eu só mudei alguns problemas, mas são os mesmos problemas da aula anterior, só mudei, né, a ordem dos grupos para resolverem com esse algoritmo, né, os problemas de otimização, e daí vocês podem definir o intervalo que vocês quiserem e a discretização das variáveis que vocês quiserem também para resolver esses problemas, também nos mesmos moldes que a gente já viu, e também vou estar deixando lá no Moodle alguns algoritmos, né, alguns vídeos e alguns algoritmos prontos em MATLAB e em Python para vocês verificarem. Né? Acredito que já no Python também esse algoritmo já está pronto, basta você estabelecer os seus parâmetros e rodar para fazer a otimização. Tá bom, aqui as principais referências da nossa aula também. Obrigado pela atenção de vocês.